Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. A aula de hoje vai ser sobre boas práticas de fabricação de medicamentos, que é a principal norma da indústria farmacêutica. Mas a ênfase que eu vou dar nessa aula é de um dos pilares que as boas práticas têm, que veio ser o diferencial nessa revisão da norma, que é o gerenciamento de risco, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai ver como que está estruturada a RDC 301 de 2019 e vamos ver também como se dá o principal alicerce dessas boas práticas, que é o gerenciamento de risco para a qualidade. Tá? Vou começar a compartilhar minha tela com vocês. Bom, tá aqui nossa aula. Então, a abordagem que a gente vai fazer desse sistema de gerenciamento de risco está inteirinho espelhado nas boas práticas de fabricação, que é a RDC 301 de 2019. Como toda ementa de norma, o que a gente tem, né? Ela dispõe, então, essas diretrizes gerais das boas práticas de fabricação de medicamentos, a aplicação dela, então, em indústria farmacêutica. O escopo dela não é só para os medicamentos que apresentam registro, é também para aqueles medicamentos que estão ainda em investigação clínica, né? Então, medicamentos alvo de pesquisa clínica também têm que ser produzidos para esses estudos de acordo com a RDC 301 de 2019. A grande diferença dela, dessa nova versão da norma para a anterior, que ficou obsoleta, que é a RDC 17 de 2010, é justamente o grande alinhamento da RDC 301, o grande alinhamento dela com diretrizes internacionais, como o PICS e o ICH, bem como trazer de forma bem contundente o gerenciamento de risco para o gerenciamento da qualidade, tá? Essa norma, ela tem um corpo tão grande que foi necessário complementá-la com instruções normativas. Então, por exemplo, para vocês terem ideia, né, como que ela está estruturada hoje? Se a gente for ver, eu não tenho, por exemplo, condições de mandar um único arquivo para vocês sobre boas práticas de fabricação. Eu tenho, na verdade, que mandar um pacote todo. O que é o pacote todo? Olha, a norma está aqui, RDC 301 de 2019. Então, ela apresenta mais ou menos essa configuração. Tem lá a sua ementa, tem as definições, como toda norma, né? Objetivos, disposições gerais, definições, e vai entrar no assunto em si, começando com o sistema de gestão da qualidade. Essa norma, o coração dela já tem 47 páginas, mas ela é complementada pelas instruções normativas. Então, existe uma instrução normativa específica, por exemplo, para o processo de amostragem. Aquele processo que acontece tanto no controle de qualidade, quanto aquelas amostragens que acontecem ao longo do processo de fabricação, que são amostragens para os controles em processo e controle de qualidade final. Então, eu tenho um outro documento que complementa aquele documento mãe, digamos assim. Vamos falar, então, de uma linha de fabricação que são os líquidos, cremes e pomadas. Então, nessa instrução normativa, 41, no caso, que é específica de líquidos, ela não contém nada referente a sólidos. Ela dá, na verdade, as peculiaridades referentes a essa linha de fabricação dessas formas farmacêuticas, líquidos, cremes e pomadas. E assim por diante. Para vocês terem uma ideia, tem instruções normativas específicas de medicamentos experimentais, de hemoderivados, mas para vocês terem ideia da importância que os sistemas informatizados tiveram nos processos de fabricação e distribuição,
existe também uma instrução normativa específica para a validação dos sistemas computadorizados, tá bom? Na ementa de vocês, as boas práticas, sejam elas de fabricação, de manipulação, de distribuição, elas e boas práticas farmacêuticas, que é a RDC 44, a ementa de vocês pede para a gente dar noções dessas boas práticas. Então, o recorte que eu fiz para que vocês tivessem noções sobre essas boas práticas é com esse viés da gestão de risco, porque é o que veio de mais contundente nessa versão da norma, ok? Então, ela tem a gestão de risco como ponto central. Guardem isso é relevante, tá? Toda empresa que existe uma autorização de funcionamento concedida pela Anvisa, ela tem lá o seu regramento de boas práticas. E nesse regramento de boas práticas, sempre existe a necessidade de se ter um sistema de gestão da qualidade, tá? Para a indústria farmacêutica não é diferente. Existe um tripé, na verdade. As boas práticas de fabricação, ela traz, a RDC 301, ela traz um tripé. Então, assim, o sistema de gestão da qualidade, ele está alicerçado em requisitos específicos de boas práticas de fabricação e específicos de gestão de risco. O que são os critérios específicos de boas práticas? Olha, vamos pela definição de boas práticas de fabricação. O que é, né? É a parte do gerenciamento da qualidade, tá vendo? Por isso que é um alicerce, que assegura que os produtos são consistentemente produzidos e controlados, de acordo com os padrões de qualidade apropriados para o uso pretendido e requerido pelo registro sanitário, autorização para uso em ensaio clínico ou especificação do produto. Então, vamos lá. As boas práticas, elas vão lidar com assuntos mais táticos. O que é isso, professora? Como é que eu fabrico um cloridrato de sertralina comprimido? Então, eu tenho lá toda uma descrição de como fazer, que tem profundo embasamento em farmacotécnica. Mas não é só pegar os ingredientes, misturar, comprimir e embalar. Eu preciso ter tudo isso rastreado, eu preciso ter padrão de qualidade para cada operação dessa. Eu preciso rastrear quem são os colaboradores que manipularam, que comprimiram e que embalaram esse produto, a fim de dar rastreabilidade caso aconteça algum desvio e que isso ajude na investigação. Então, as boas práticas, elas são, então, o braço do sistema de gestão da qualidade que vai agir de forma tática no modo de preparar, embalar e controlar a qualidade dos medicamentos. Então, as ordens de fabricação, os registros de fabricação, calibração de balança, manutenção preventiva de equipamento, limpeza, esquema de rodízio de limpeza e sanitização no caso de medicamentos injetáveis. Tudo isso tem a ver com as boas práticas. Todos os procedimentos operacionais que são táticos, né, que ensinam a fabricar e a controlar a qualidade desse produto. Para quê? Para que esse produto atenda a finalidade pretendida e que esteja de acordo com o registro sanitário. Bom, mas se as boas práticas também servem para medicamentos que estão em investigação, em pesquisa clínica ainda, eu ainda não tenho registro, certo? O registro de medicamento novo ainda não existe, mas eu tenho o quê? Uma autorização para uso em ensaio clínico. Então, essa autorização de uso é que vai me permitir que esse medicamento que está em pesquisa clínica seja fabricado e seja utilizado no andamento desses estudos, mas eles também têm de atender a essas boas práticas de fabricação, ok? Além disso, esse medicamento ele também tem que atender às especificações farmacopeicas quando se tem a monografia, certo? E quando não se tem a monografia, aquela especificação que o detentor de registro estipulou, ok? Esse é um braço. O outro braço
é o quê? O sistema de gerenciamento de risco, que por definição é um processo sistemático, ou seja, existe uma forma de fazer. Então, é um processo sistemático de avaliação, controle, comunicação e revisão dos riscos para a qualidade do medicamento. Esses dois pilares alicerçam o que a gente chama de sistema da qualidade, que é um sistema implementado pelo detentor de uma autorização de empresa. É o detentor de uma autorização de funcionamento de empresa, ou seja, todo estabelecimento farmacêutico tem que ter o seu sistema de gestão da qualidade, tá? Para alcançar de uma forma confiável o objetivo da qualidade de fabricar medicamentos de forma a garantir que correspondam à finalidade pretendida, satisfaçam os requisitos de registro ou da autorização para uso em ensaio clínico, conforme apropriado, de forma a não colocar os pacientes em risco devido à segurança, qualidade ou eficácia inadequadas. Ok? Então, veja bem, as boas práticas têm que atender a tudo aquilo que está especificado no registro ou na autorização para o ensaio clínico. O sistema de gerenciamento de risco vai dar suporte para que aqueles procedimentos sejam medidas de controle desses riscos. E dessa forma, todas essas ações, elas vão fazer o quê? Vão dar corpo para esse sistema de gestão da qualidade, que é único para cada empresa. Então, cada estabelecimento que tem uma autorização de funcionamento de empresa precisa possuir um sistema de gestão da qualidade. Aqui só um trechinho da RDC 301, né, que destaca isso. Então, a responsabilidade de garantir as boas práticas de fabricação é do fabricante, então é aquele que possui a autorização de funcionamento de empresa, só que a responsabilidade é solidária também ao detentor de registro, certo? Já que é o produto, quem detém o registro responde integralmente por ele. Um dos objetivos, então, é que durante a fabricação do medicamento, a gente tem que garantir o quê? Que esse medicamento corresponde à finalidade pretendida, satisfaz aqueles requisitos regulatórios do registro ou da autorização para o ensaio clínico e não coloque os pacientes em risco devido à falta de qualidade, segurança ou eficácia. Esses são objetivos da qualidade, tá? Como as boas práticas trazem o gerenciamento de risco como um ponto central, existe uma seção específica na RDC 301 sobre gerenciamento de risco, mas é importante que todos saibam que não é só esse capítulo que traz o gerenciamento de risco, seria muito pequeno, né? Muito pouco. A norma toda, na verdade, está baseada em risco. E sempre vai ter em outros capítulos menções ao gerenciamento de risco. Esse trecho é apenas para mostrar a definição do gerenciamento de risco e dois pontos que são bem importantes. Olha, o gerenciamento de risco ele tem como princípios que a avaliação de risco tem que ser baseada em conhecimento científico, experiência com o processo e, em última instância, vincula-se à proteção do paciente. Então, esse é um dos pontos chaves para esse gerenciamento de risco. Conhecimento científico, experiência técnica, bem como sempre o princípio da precaução para não causar nenhum mal para o paciente. E esse outro ponto, esse outro princípio também é bem importante, que o nível de esforço, de formalidade e de o quanto a gente documenta esse processo de gerenciamento de risco, ele tem que ser compatível com o nível de risco. O que isso significa? Não é para todo e qualquer risco identificado na empresa que se tenha que ter uma ferramenta de gestão de risco para minimizar aquele risco. Não. Se a gente fizer um brainstorming, por exemplo, de pessoas naquela organização para tentar identificar riscos, e se a gente conseguir descobrir que esses riscos dá para ser mediado por procedimentos,
dá para ser mitigado, me desculpe, por procedimentos, eu não preciso usar uma ferramenta de gestão de risco como FEMEA, HACCP. Essas ferramentas de gestão de risco, elas estão fora do escopo do nosso curso, tá? Mas é importante que vocês saibam que existam ferramentas que podem fazer o gerenciamento desse risco. Como? Quantificando esse risco, tá bom? E aí a empresa consegue priorizar ou não. Para vocês, nesse momento, é importante que vocês saibam que se usa ou não uma determinada ferramenta, o qual é o nível de esforço e de formalização nessa análise de risco, isso tem que ser compatível ao risco. Mas é importante que vocês guardem que é necessário avaliar os riscos e identificar as medidas de controle para tudo. Agora, o grau de esforço, de formalização e de uso de ferramentas, isso depende de caso a caso, ok? Para vocês terem ideia, esse trecho aqui é uma tradução desse guia do ICH, que é o Q9, que fala sobre gerenciamento de risco. Então, isso daqui confirma aquele alinhamento com diretrizes internacionais, tá? Aqui é o trecho em inglês que mostra exatamente os princípios de gerenciamento de risco da qualidade que a gente leu ali atrás em português, tá? Só uma recapitulação, isso daqui vocês já viram no comecinho da nossa disciplina com relação ao que é o risco e o porquê que a gente tem uma agência reguladora para gerenciar riscos e estabelecer regramentos para a conduta de setores que são regulados, né? Bom, então, o risco sanitário, uma propriedade que tem uma atividade, serviço ou substância de produzir efeitos nocivos ou prejudiciais à saúde humana, tá? O importante disso daqui é propriedade, não é probabilidade, é propriedade. Então, basta que exista a possibilidade, eu não preciso nem saber o quanto é provável ou não de acontecer, mas eu tenho que lançar medidas de controle para minimizar esses riscos. Geralmente, eu uso o princípio da precaução, tá? A ideia central, então, do gerenciamento de risco da qualidade é eu ter um sistema de gestão da qualidade que seja baseado nesse risco. E, geralmente, as estratégias para reduzir o risco, para mitigar esse risco, estão relacionadas a instruções, que são procedimentos, qualquer documento que oriente quando, o que e como fazer e por quem. Então, são documentos que dão instruções. Essas medidas de mitigação de risco também geralmente estão relacionadas a treinamento, a capacitação ou a provisão de recursos e a qualificação e validação, tá? Fixem bem esse slide aqui, que eu acho que dá para resumir e dá para responder o que é um sistema de gestão da qualidade baseado em risco. Bom, se a gente tem um bom conhecimento do produto ou do serviço que está sendo oferecido, como eu digo isso? Existem produtos que têm algumas vulnerabilidades. Então, eu vou dar um exemplo. Morfina. Morfina e todos os outros medicamentos da portaria 344, que são lista amarela, receituário amarelo, notificação de receita amarela, o que acontece? São medicamentos que têm extremo potencial de abuso, que têm extremo potencial de dependência e que existe uma vulnerabilidade inerente. Então, por exemplo, roubo de carga ou roubo durante a fabricação, né? Então, esses sinistros que poderiam acontecer tornam esse produto vulnerável, tá? Então, ter um bom conhecimento sobre esse produto faz com que os procedimentos sejam feitos para minimizar esses riscos. Outra vulnerabilidade, medicamentos que existem, que existe uma possibilidade de problemas ocupacionais. Então, assim, geralmente os medicamentos citotóxicos, né, e muito potentes, eles
eles precisam ser segregados, precisa ter uma área específica para isso, para fabricação. E existe uma preocupação também em segurança e saúde ocupacional, tá? Para minimizar risco, tá bom? Conhecimento sobre o processo também, extremamente importante. Por quê? Conhecendo quais são as vulnerabilidades, ou seja, conhecendo bem o produto, se é um produto termolábil, né, se é um produto que ele pode, a ação dele ser destruída por um congelamento acidental, por exemplo, isso tudo é conhecimento do produto. Faz com que a gente consiga o quê? Identificar quais são os riscos que ele sofre. Sabendo quais são os riscos, eu consigo estabelecer medidas de controle desses riscos. E geralmente, as medidas de controle são classificadas em uma dessas 4 categorias. Ou estão classificadas como documentação, então eu tenho um procedimento para diminuir um determinado risco. Eu tenho sempre o treinamento como uma grande medida de controle de risco, porque eu estou fornecendo o quê? Eu estou desenvolvendo competência nesse colaborador para que ele, entendendo muito bem aquela orientação vinda naquele procedimento, consiga utilizar os recursos necessários para suas atividades e que não coloque em risco o produto, que minimize o risco. Então, eu preciso ter o treinamento. Recursos. Bom, se um dos riscos de um determinado medicamento é ele sair fora de especificação devido a uma excursão de temperatura, vamos supor que esse medicamento, a temperatura de fabricação e armazenamento dele é de 2 a 8. Aí o que acontece? Eu tenho, então, que manter essa temperatura ao longo desse processo. O que geralmente acontece é que um produto de 2 a 8, muitas vezes, a especificação de fabricação é em temperatura ambiente. E aí você vai perdendo em estabilidade e isso é descontado da vida do produto. Então, aquilo que está na vida de prateleira dele já é com esse desconto. Isso são estudos chamados de Stability Budget, tem esse termo em inglês. É como se fosse uma cota de estabilidade desse produto, que um produto de 2 a 8 é fabricado, sei lá, a 20 graus, e aí eu consigo tirar da vida desse produto esse eventual estresse que tenha causado nesse produto. Então, quando ele vai lá para a prateleira, a vida dele já está considerada esse desconto. Mas isso é uma eventualidade, né, para medicamentos que são fabricados assim. O que mais que é importante dizer? Então, se eu preciso manter um produto de 2 a 8, eu preciso ter recurso para isso. Então, eu tenho que ter, por exemplo, um refrigerador, ou eu tenho que ter uma sala refrigerada para armazenar esse produto, certo? E qualificação e validação. Não adianta nada eu ter o recurso se eu não puder confiar naquele equipamento. Então, assim, não adianta nada eu ter o refrigerador se eu não sei a distribuição térmica desse refrigerador. Não adianta nada eu ter, por exemplo, uma autoclave que vai fazer a esterilização final de ampolas se eu não sei se essa autoclave está esterilizando. Então, eu preciso ter ações de qualificação e de validação, dependendo do objeto de desafio, para que eu possa assegurar que aquele recurso pode ser utilizado e minimiza risco. Como vocês lembram dos elementos de um sistema de gestão da qualidade, documentação, treinamento, gestão de recursos e validação e qualificação são um dos principais elementos de um sistema de gestão da qualidade. Então, eu conhecer o produto, identificar os riscos, estabelecer estratégias de controle desses riscos. Eu consigo, com isso, ter um sistema de gestão da qualidade que seja baseado em risco. Por quê? Porque eu tenho os principais elementos desse sistema de gestão da qualidade feitos e mantidos e monitorados justamente para a redução dos riscos. O processo de gerenciamento de risco, ele é bem complexo. Isso daqui não existe em português, tá? A Anvisa, ela traz a menção ao ICH, que é 9. O ICH apresenta esse diagrama, né? Esse esquema. Então, o processo de gerenciamento de risco,
ele está separado em algumas etapas de avaliação de risco, de controle de risco, de revisão de risco e de comunicação. A gente vai ver um pouquinho de cada aqui. O processo de avaliação de risco é quando a gente consegue o quê? Identificar esses riscos. E quando a gente usa uma ferramenta de gestão de risco, a gente consegue estimar o quanto é de risco, quando a gente usa uma ferramenta quantitativa. Mas, basicamente, as perguntas que a gente faz para nortear o processo de avaliação de risco é o que pode dar errado, qual é a probabilidade de dar errado e quais as consequências, ou seja, qual é a severidade se der errado. Então, se eu usar ferramentas quantificadoras, eu consigo avaliar isso. A severidade, eu consigo quantificar, mas eu também consigo fazer uma qualificação da severidade, eu consigo nomear a severidade. Então, por exemplo, o que pode dar errado? Se eu estou lá no meu processo de mistura dentro de uma indústria, o que pode dar errado no processo de mistura? Não misturar bem, certo? Qual é a severidade de eu não misturar bem? A severidade, o impacto disso é eu ter depois, se esse produto, quando ele for comprimido, eu ter uma dose não uniforme. Então, o desvio aconteceu onde? No processo de mistura do produto. Mas a consequência nele vai estar na etapa subsequente, que é quando eu tenho a dose farmacêutica, a forma farmacêutica. Então, eu tenho a dose. Então, naquele comprimido, se eu não tenho uma mistura correta, eu possivelmente tenho um problema na uniformidade de conteúdo. Então, aquele paciente vai estar tomando um comprimido que não tem a certeza de estar tomando a dose correta. Então, isso é muito sério, né? Então, é uma severidade altíssima. Qual é a probabilidade disso acontecer? Isso é numérico, mas eu não sei. Então, quem é que sabe isso? Na verdade, quando a gente está fazendo um estudo, o que vai determinar essa probabilidade de ocorrência é o quanto a gente tem, na verdade, de barreiras antes. Se eu tenho um misturador que controla o tempo, que eu validei esse processo de mistura, que eu tenho operadores treinados, que eu tenho um procedimento claro, a probabilidade ela é pequena de acontecer. Ela pode acontecer, mas ela é pequena. Ela pode acontecer o quê? Quando eu perco a calibração, quando eu perco a qualificação daquele equipamento, que eu não posso mais confiar nele, ou quando houve algum erro de um operador nesse processo. Então, ou é um operador novo, por exemplo, que não foi bem treinado. Então, existe a possibilidade? Existe. Qual é a probabilidade? Não dá para estimar agora. Se a gente tivesse, geralmente é uma probabilidade baixa, porque existem esses mecanismos de impedir, na verdade, que esse problema, né, que esse erro aconteça, tá? Um outro ponto dentro da avaliação de risco é a própria análise, que é quando a gente faz, então, aplica uma ferramenta, que pode ser um FEMEL, pode ser um HACCP. Essas ferramentas, elas têm, então, a finalidade de quantificar para que a gente possa depois priorizar a análise. Lembrando que algumas ferramentas, elas também adicionam o fator detectabilidade na análise. Então, se eu tenho uma forma de detectar aquele erro, aquele risco, eu consigo diminuir o risco, aumentando a detectabilidade, né? Então, um exemplo, comprimido quebrado dentro de um blister, né? Esse é um risco que existe. Então, quando a gente está lá no processo de embalagem, você coloca o comprimido, algum vai quebrado em blister e isso vai para o paciente. Existe essa possibilidade? Existe. Mas por que ela é pequena? Porque eu consegui aumentar a detectabilidade quando na própria linha de embalagem eu coloco um sistema de visão. Então, um sistema de visão que antes de fazer a selagem, eu consigo ver se eu tenho todos os comprimidos naquele blister e se não tem nenhum comprimido quebrado, tá? Então, eu consigo minimizar o risco, aumentando a detectabilidade, tá? Se aquele sistema de visão, que é uma câmera, identifica um comprimido quebrado ou um comprimido faltante, ele expulsa
aquele blister, tá bom? É isso. Então, o controle de risco é quando, depois que a gente conseguiu identificar e, em alguns casos, mensurar esse risco, se a gente aceita o risco ou se a gente controla esse risco. Existem alguns riscos que a gente não consegue controlar e a gente tem apenas que aceitar esse risco. Que tipo de risco? Se eu estou gerenciando um projeto e eu tenho lá, se eu estou lá fabricando um medicamento e eu tenho apenas um único fornecedor, não existe outro fornecedor no mundo, só tem um fornecedor. Eu tenho que aceitar esse risco. Se eu não tenho como desenvolver nenhum outro fornecedor, eu aceito esse risco. Qual que é o risco? Se acontecer alguma coisa na planta fabril desse fornecedor, eu perco o meu produto. Por quê? Porque eu não vou ter insumo. Então, eu vou ter o quê? Desabastecimento. Então, eu aceito esse risco. Agora, a maioria dos riscos a gente controla. Controla como? Reduzindo o risco, tá bom? Então, a gente usa de estratégias para mitigar esse risco. Um outro ponto importante no gerenciamento do risco é a comunicação. Todos os entes importantes dentro de uma cadeia de suprimentos e dentro de uma indústria, todos os departamentos, eles precisam ter ciência do que está acontecendo. Então, uma comunicação clara do risco auxilia e muito. Essa comunicação, ela também não é só dentro da empresa ou com os entes da cadeia, também para aqueles outros elementos que regulam essa cadeia, como a própria Anvisa. Então, se eu tenho um risco de um determinado medicamento, aí já até uma questão de farmacovigilância, minha obrigação notificar. Se eu conseguir, numa reclamação de cliente, identificar que aquela amostra de produto que o cliente reclamou é uma falsificação, eu também tenho obrigação de comunicar isso a quem é de direito. E a revisão do risco, por último, a revisão do risco. O que é a revisão do risco? Muitas vezes, uma medida de controle que eu insiro para controlar um risco, ela também adiciona um risco ao meu sistema. Vou dar o exemplo lá do sistema de visão. Aquele sistema de visão lá naquela emblistadora é um mecanismo, na verdade, para reduzir o risco, né? Eu aumento a detectabilidade, eu diminuo o risco. Agora, eu também inseri um risco, porque esse sistema de visão ele pode falhar. Então eu penso que ele está confiável, mas ele não está. Então eu tenho que desafiar esse sistema para verificar se eu posso confiar nesse sistema. Eu tenho que qualificar ele, mas não só isso. Eu tenho que fazer ao longo do meu processo de embalagem, eu tenho que fazer pequenos desafios, como se fossem controles em processo, para que eu possa o quê? Verificar se eu continuo confiando nesse sistema de visão, tá? Então, ele adicionou um potencial risco para esse meu sistema e que vai demandar uma outra medida de controle, tá? Só para frisar, gerenciamento de risco, as responsabilidades, elas são geralmente multidisciplinares, tá bom? E o racional do sistema de gerenciamento de risco tem que ser documentado. Agora, o quão documentado, isso vai depender do risco, tá? Esses são alguns elementos que as boas práticas trazem que também fazem partes para a gente avaliar a maturidade de um sistema de gestão da qualidade com abordagem em risco, que é o quê? A revisão periódica de produto, que é uma vez por ano a gente compila todos os dados de um determinado produto e a gente consegue avaliar todos os resultados de controle em processo, as tendências desses resultados, as não conformidades, as reclamações de cliente, as queixas de farmacovigilância, se teve recall, se teve devolução e como que foi. Auditoria, as auditorias internas que são realizadas e também as inspeções sanitárias que são feitas, aqueles relatórios servem como base para a gente avaliar se essa empresa tem um sistema de gestão da qualidade baseado em risco, tá? Os controles de mudança, porque toda mudança que se faz em qualquer coisa numa indústria farmacêutica precisa ter uma avaliação de impacto, uma avaliação de risco. Os indicadores de qualidade, aquele sistema de ação corretiva para a gente corrigir os desvios e preventiva para evitar que uma tendência se torne um desvio. As reclamações de cliente e as queixas de farmacovigilância e outros documentos que são resultantes de qualquer reunião
gerencial. E por fim, aqui são algumas perguntas, na verdade, que se eu fosse fazer uma auditoria numa indústria, como que eu estaria avaliando, na verdade, brevemente, se essa empresa tem um sistema de gerenciamento de risco, né? Então, a gente tem sempre que ver se os procedimentos operacionais, eles são medidas de controle desses riscos, tá? E se sim, isso me dá base, isso me evidencia que aquela organização, ela conhece os riscos de cada etapa daquele processo de fabricação deles, tá? E também, e isso é bem interessante, como que a empresa estabelece aquelas periodicidades de manutenção preventiva, de calibração, de qualificação, de treinamento, de revalidação de processo. O estabelecimento desses prazos, né, dessa periodicidade, ela tem que ser baseada em risco. Porque imagina, por exemplo, como é que eu sei que eu tenho que calibrar uma balança a cada 6 meses, né? Ou a cada 1 ano? Por que não a cada 3 meses? Quem vai me dizer isso é justamente o histórico de calibrações. Porque qual que é o risco? Vamos supor que eu coloque a cada 6 meses. E aí eu calibro. Aí então eu calibrei hoje, daí 6 meses eu vou lá e calibro e percebo que aquele instrumento, aquela balança, está fora de calibração. Eu coloco 6 meses de produção em risco. Então, como que eu mitigo esse risco? Eu posso até deixar a calibração a cada 6 meses e vou fazendo um histórico para verificar isso, mas o mais importante seria eu fazer verificações diárias dessa balança com peso padrão rastreável. Então, não é calibração, é uma verificação diária, mas eu consigo verificar se aquela balança continua mantendo aquele status de calibração. Se numa verificação diária eu vejo que ela vai ficar fora, eu não peso nada naquela balança naquele dia, então a minha produção daquele dia não será naquela balança. Como eu fiz essas verificações diárias, a produção anterior ela está controlada em termos de risco, não está sob risco, e eu consigo chamar a calibração. Eu consigo pedir para que seja feita a calibração nessa balança. Enquanto isso, ela fica fora de uso. Então, essa é uma forma, uma estratégia de mitigar o risco, tá? Como que os monitoramentos são conduzidos e o que é feito com os resultados, que tipo de análise de tendência que é feito e se existem ações preventivas. Bom, pessoal, essas são as noções que eu gostaria de passar para vocês sobre as boas práticas de fabricação em indústria, os assuntos que a gente lida dentro da indústria, tendo o RDC 301 de 2019 como o nosso documento mãe e aquelas instruções normativas que complementam todo esse conhecimento. Enfatizei o gerenciamento de risco, porque é isso que é o coração dessa norma hoje, e eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se tiverem dúvidas, a gente vai fazer o nosso encontro no Zoom e eu espero vocês lá para tirar as dúvidas de vocês, ok? Então é isso, tenham todos um ótimo dia. Até mais!